ter prazer em até um estádio de futebol. João Bosco Luz, presidente do Goiás em 2012, 2013, né? 2 anos espetaculares da equipe esmeraldina, bicampeão goiano, né? Conquistou também o bicampeonato da Série B em 2012, 2013 uma 6ª colocação na Série A, né? O time foi para as quartas de final da Copa do Brasil em 2012 e semifinalista da Copa do Brasil na temporada 2013. Anos com grandes contratações, com grandes jogadores, né? Anos em que o Goiás fazia o que queria aqui no futebol goiano, ganhava de todo mundo, né? E, infelizmente, o Goiás, a cada ano que passa, depois da saída dele, só caindo, ou com problemas financeiros, ou com gestões pífias no futebol, que levaram o Goiás, nesse momento, à 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o time gastando 8 milhões de reais por mês. Então, diante dessa situação, a gente vai entender, né, um pouco mais sobre a questão política, os bastidores, o futuro do Goiás. Qual é o pensamento desse grande dirigente, sem dúvida alguma, um dos maiores da história do Goiás, presidente João Bosco Luz, que já está aqui nos estúdios. Então mande a sua mensagem, fique à vontade. Hoje é dia, viu? Até 2 da tarde, Bloco do Goiás pra você. Vai deixando o teu like, da Like Imóveis. Lembrando que a gente precisa hoje de 300 curtidas para fazer o sorteio no final do programa de uma camisa oficial do teu time goiano de coração. Então participe, deixa o like agora, faça a tua parte. Hoje comigo aqui na bancada, né, o Maestro Tim, nosso Marcelo Borges, o MB10, e o mais polêmico, o nosso grande Matheus Carvalho. Presidente, seja muito bem-vindo à Band News, seja muito bem-vindo à sua casa. O senhor que é um ouvinte aqui das Ceras do Esporte, tem de todos nós aqui respeito, amizade, carinho e reconhecimento de um grande trabalho prestado, né? Porque o senhor é meu amigo e eu tô falando isso aqui não. O senhor foi o grande presidente dos últimos 20 anos da história do Goiás, isso daí ninguém tira, os resultados estão aí. Toda vez que a gente fala João Bosco Luz, aparece ouvinte aqui, né, para demonstrar o seu carinho, acima de tudo, a saudade, em um período onde o Goiás era muito grande, onde o Goiás em campo de fato fazia diferença, e hoje, infelizmente, a gente tem visto o que está acontecendo. Para a gente começar a entender aqui nesse bate-papo, presidente, o que está acontecendo com o Goiás? Por que o Goiás, nesse momento, gasta, né, quase 8 milhões por mês e é apenas o 11º colocado, praticamente com a situação de acesso resolvida, com o sonho do acesso sepultado para 2025? Seja muito bem-vindo ao debate das Ceras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Tim. Boa tarde, Marcelo. Aquele foi o nosso grande maestro no meio de campo do Goiás, né? O Matheus, sempre com suas polêmicas, né? Grande torcedor do Vila Nova, está muito feliz com o Vila Nova, né? E é um prazer enorme estar aqui e aí também mandar um grande abraço para toda a torcida esmeraldina e dizer que o momento que nós passamos não é dos melhores, mas o Goiás é muito grande, com certeza dará a volta por cima e dentro de um espaço de tempo razoavelmente curto, eu tenho certeza recuperaremos aí o nosso espaço no futebol nacional. Por que o Goiás chegou nessa situação na temporada 2024 com recurso alto, com uma mudança de estatuto e, entre aspas, com uma gestão profissional? É o que a gente mais cobrava aqui, e a promessa no momento da mudança do estatuto é que o Goiás passaria a ter uma gestão profissional. Só que essa gestão profissional colocou o Goiás eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano para o Goiânia, eliminado nas quartas de final da Copa Verde pelo Vila Nova, eliminado na Copa do Brasil e fazendo uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo com o momento do Goiás, presidente? Ô, Thiago, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista da Academia Nacional de Direito Esportivo, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, falando exatamente sobre essa questão da profissionalização, porque a imprensa sempre cobrou a profissionalização da administração dos clubes de futebol. E eu sempre disse o seguinte, sempre falava em clube-empresa e que precisava mudar, porque a gestão precisava se profissionalizar, e eu sempre dizia o seguinte, olha, não é o que vai mudar, não é questão do clube ser empresa ou ser associação ou ser gestão profissional. A questão é gestão, seja ela profissional, seja não profissional, tem que ter gestão, tem que ter. Por exemplo, aqui nós estamos num programa da Band News FM. Você não veio para cá com as mãos abanando. Você trouxe aí todo um script onde tem toda a programação, todo o planejamento deste programa de debates. Porque se você vier sem nada, sem
uma programação, uma diretriz, né? Uma diretriz para você seguir, o seu programa ele não vai ter norte, então não vai resolver o problema. Então você precisa planejar. Na sua empresa você tem que planejar. Lá no meu escritório tudo é planejado, né? Hoje no café da manhã, inclusive, eu conversava com o meu pessoal e a gente falava exatamente sobre essa questão da organização, porque um escritório que está lá com 3, 4 mil processos, se não tiver uma organização, ele vai perder prazo, vai ser uma bagunça total. Futebol também precisa ter esse planejamento. E não se faz planejamento para você executá-lo, não se planeja durante uma competição para executar nesta competição. Se você quer ter sucesso, você precisa, em 2024, planejar 2025. Porque o 2024 deveria ter sido planejado no final de 2023. Porque se você vai planejar no curso de uma competição, o que acontece? Você vai contratar um amontoado de jogadores que não vai participar de uma pré-temporada, você vai trazer um treinador que não agrada de todos os jogadores que você contratou, aí depois que o treinador vem e pede mais novas contratações que você traz, aí você dispensa aquele treinador, traz um outro, você abriu mão daquele planejamento que bem ou mal já tinha começado, aí você vai recomeçar tudo novamente, até as coisas se engrenarem, vai demorar muito tempo e nem sempre vai dar certo. Por quê? Você vai trabalhar com jogadores que não foi você, que não tem a característica que você gostaria de contar no seu plantel. Então isso realmente dificulta. E é uma dificuldade que o Goiás tem tido já há algum tempo, né? Inclusive daqui a pouco eu quero saber aqui do presidente João Bosco Luz qual que é a solução para isso, mas eu quero também que os meus companheiros aqui de bancada façam perguntas. Maestro Tim, Matheus Carvalho e também o nosso gigante Marcelo Borges. Vai mandando a sua mensagem, viu? Já tô abraçando aqui o Degmar Biju, volta João Bosco Luz, Roberto da Silva Brito, sou vilanovense, mas peço aos esmeraldinos que não abandonem o seu time, tenham fé, até o final da Série B. Valdir Marques, tá ligado com a gente, Elton Luiz Taveira Mendes, também tá ligado com a gente. Arthur Rodrigues de Jesus, volta pro Goiás urgentemente, presidente. Salve o Goiás, pelo amor de Deus. Diogo de Paula Oliveira. O Bruno Deluc também tá ligado com a gente. Mande um abraço aí pra minha filha Helena, aniversário dela amanhã. Vamos comemorar com a vitória do Vila Nova. Grande Bruno Deluc. Um abraço aí também pra sua princesinha Helena. Obrigado pela audiência. Paulo Jajá, boa tarde. Thiago e a toda a bancada da Band News. Excelente final de semana. Saudações esmeraldinas ao eterno presidente João Bosco Luz. Um abraço pro Rossi, também tá ligado com a gente. O Etevaldo Roque da Silva também aqui parabenizando pela entrevista. Meninos, atenção, Big Days na Vesa Citroën Aparecida. Todo dia tem grandes ofertas para você. Novo Citroën Aircross Fio para 7 lugares, câmbio automático CVT e muito mais. R$ 105.990. Acelere e venha para a Navesa Citroën Aparecida. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Delta Certificador, especializado em ajudar você, micro, pequeno e grande empresário. Renova ou faça o certificado digital da tua empresa. 623996-6699. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. E Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Marcelo Borges, tudo bem, Borginho? Isso aqui é gigante, né? João Bosco Luz, cara que você sempre fala, que você sempre enaltece aqui. Foi o grande último presidente da história do Goiás no futebol, né, Borginho? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Um dia especial para a Band News. Recebeu o doutor João Bosco Luz aqui, deixou o seu legado lá no Goiás, tem a sua importância, tem o carinho do torcedor esmeraldino. O Goiás naquela época, sem dúvida nenhuma, foi um time que representou bem o seu torcedor, a maior torcida do Centro-Oeste desse país, né, Matheus? Um abraço ao Matheus, ao Maestro Tim, a você, Thiago, ao Dr. João Bosco Luz e os ouvintes da Band News. Eu, pelo menos, achei um conselheiro do Goiás que comunga comigo daquela ideia, que nem tudo tem que ser SAF. E um presidente... Você sabia que só existe uma SAF de sucesso? Todo final de temporada. Não, qual? É a que conquista o título. As outras são questionadas. E um detalhe aqui também, além de ser um presidente que tem essa ideia, é um conselheiro que dá a cara, que fala. Porque o que tem de conselheiro de WhatsApp, né, Matheus Carvalho? É uma enormidade. Aí você fala, você quer dar entrevista? Você dá uma satisfação? Você apresenta um modelo paralelo? Não, eu não quero me expor. João Bosco Luz não, com todo respeito aqui ao Edmin, com respeito à oposição, está aqui como um conselheiro autêntico, um ex-presidente de sucesso, dizendo o que ele pensa do Goiás. E é isso, que todos têm essa coragem também, né, Borginho? Sem dúvida. Até porque o microfone da Band News não morde, né? É só ter responsabilidade no que fala. Claro. É algo que o doutor
João Bosco Luz faz um trabalho de excelência na área dele. Responsabilidade e autoridade, né? Autoridade no que fala, e credibilidade, né? Acima de tudo. O senhor falou agora há pouco, doutor, o senhor acha que esse Goiás tem jeito? Marcelo, nós estamos passando por um momento por uma turbulência muito grande. E qual que é a origem dessa turbulência? O Goiás, ele desde a sua fundação, lá de Lino Barsi, que nós não podemos esquecer, os homens históricos do Goiás, né, como Lino Barsi, Roark Douglas, Melchior Luiz Duarte, Edmo Pinheiro, né, e principalmente o senhor Ailê, que foi uma pessoa que eu convivi aí mais de 30 anos com ele, uma pessoa que me ensinou muito. E hoje nós não temos mais o senhor Ailê, que era aquela figura central, aquela figura que dava estabilidade. Eu, por exemplo, na minha gestão, o senhor Ailê nunca interferiu na minha gestão. Mas sempre que eu me deparava com uma situação que eu pensava, não tenho saída, eu tinha 2 vices. E nós sempre discutimos todos os dias os problemas do Goiás. Mas quando nós 3 chegávamos num ponto que falou assim, olha, agora é um paredão, não tem como ultrapassar. E o senhor Ailê nos dava, tirava aquela carta da manga e nos dava. E a gente seguia aquilo que ele havia, aquela orientação que ele havia passado. Porque era uma pessoa que vivia o futebol, ele viveu o futebol do Goiás mais de 50 anos, quer dizer, mais de meio século. Então, uma pessoa que realmente na ausência do senhor Ailê, então nós estamos sentindo essa lacuna dentro do Goiás. Edminho, uma grande pessoa, um grande empresário, um grande amigo que eu tenho. Paulo Rogério, outra pessoa também, é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, ambos. Aí nós passamos por uma mudança de estatuto. Então você tinha um sistema presidencialista no Goiás. Na minha gestão, o sistema era o mesmo. Mas o que eu fiz no Goiás? Falei, olha, a partir de hoje, ninguém assina contrato sozinho mais no Goiás. Primeiro, o presidente, eu só vou assinar um contrato com a assinatura dos 2 vice-presidentes, com o diretor da área, eram 5 assinaturas, com o financeiro, então o contrato assinado por mim no Goiás não tem um que não tenha pelo menos 5 assinaturas. É uma outra coisa que eu aprendi com o senhor Ailê. O senhor Ailê falou assim, João, você quer trocar seu carro? Não vai lá e troca não, fala para sua mulher, bem, eu estou na vontade de trocar meu carro, mas eu estou preocupado, que a situação está difícil, ela vai olhar para você e fala, não, vai lá e troca o seu carro, pronto, corre lá e compra, porque aí você tem uma cúmplice. Boa! Então o senhor Ailê sempre falou assim, João, você tem que ter um cúmplice, e ele foi meu cúmplice durante toda a minha vida no Goiás, certo? Então isso é uma coisa fundamental. Então nós passamos, eu falei, olha, a partir de hoje ninguém assina mais contrato. Por quê? Com 5 assinaturas, eu tinha mais 4 cúmplices. Na base, para contratar um atleta de base ou dispensar um atleta de base, eu exigia a assinatura do treinador, do preparador físico, do fisioterapeuta, do diretor da base. Do diretor da base, do médico, de todo mundo. Então tinha que vir um relatório completo. Só aí eu assinava, tanto para admitir quanto para dispensar, para que não chegasse amanhã ou depois, o jogador fulano de tal apareceu no clube tal e você que dispensou. Não, eu dispensei não, o Goiás dispensou, certo? Por quê? Você precisa ter cúmplices em tudo, porque a nossa vida, ela é dessa forma. Então hoje, nós mudamos isso, já não temos mais aquele sistema presidencialista. Eu optei por isso, mas estatutariamente eu não tinha obrigação nenhuma de ter assinatura de ninguém. Eu decidi sozinho. Então foi uma opção minha, certo? E aí, no final do ano passado, fizemos uma mudança de estatuto. E essa mudança de estatuto, ela mudou completamente a forma de gestão do Goiás. Aí, se você me perguntar, mas essa forma de gestão é ruim? Eu falo, Tiago, eu não tenho como te dizer ainda, porque nós estamos na fase experimental. Não está dando certo porque nós não estamos tendo resultado dentro de campo. Quando o Zanardi veio, que conseguiu aqueles primeiros resultados sensacionais,
E eu pensei, poxa, agora vai dar certo. Só que aí não deu certo. Veio o Mancini, continua com o mesmo problema. Aí eu falo, bom, o problema é a forma de gestão, o problema é a falta que teve o planejamento de 2023, porque até 2023, eu não sei se vocês sabem, mas o Paulo Rogério ele tinha mandato do Goiás até 31 de dezembro de 2023. Só que o estatuto veio e disse, olha, esse estatuto entra em vigor na data do seu registro. Da sua publicação. Da sua publicação, do seu registro. Então, ficou ali praticamente um mês acéfalo, sem presidente. O Paulo Rogério teve que sair. Então, que era exatamente o período que precisava planejar 2024. Então, esse planejamento só começou efetivamente a partir de janeiro. Então, é difícil eu dizer se a forma de gestão está boa ou ruim. Por quê? Não dá para você fazer essa avaliação em tão pouco tempo. Agora, uma coisa é fato. Dentro de campo, nós não estamos tendo aquele resultado que a gente espera. Porque o Goiás hoje, com a capacidade financeira que o Goiás tem hoje, obviamente era para estar disputando o título. A 11ª colocação não é a posição que nós gostaríamos de estar. Agora, o problema é quem vai chegar no elenco para poder cobrar. Porque hoje nós temos o Conselho Deliberativo, nós temos... Que não tem tanto peso assim mais pela força do novo estatuto. Nós temos o Conselho de Administração e nós temos uma diretoria executiva. Então, na verdade, quem deveria estar cobrando seria a diretoria executiva. Mas acima da diretoria executiva, nós temos o Conselho de Administração. Estatutariamente, quem responde pelo Goiás é o presidente do Conselho de Administração. O Haroldo Guidão. Exatamente. Então, pelo estatuto, quem representa o Goiás junto à federação, junto à CBF e tudo, é o presidente do Conselho de Administração. Aí está faltando uma ação maior do nosso Conselho de Administração. O Haroldo, ele é uma grande pessoa, um grande empresário, uma pessoa... Eu tenho um pouco conhecimento com o Haroldo, mas eu sei que ele é uma pessoa extraordinária, um grande empresário. O Zé João, que é o vice-presidente, o Zé João, ele, às vezes que você procurar ele, provavelmente ele vai estar na China, vai estar na Índia, vai estar... os tratamentos dele é do banco BRICS para cima. Quer dizer, então é uma pessoa que ele não tem esse tempo disponível para o Goiás. Aí nós temos o doutor Marco Antônio, que é um conselheiro, que compõe o quadro dos três, porque o outro, o Mauro, ele é suplente. Então, precisa de ter alguém que chega no elenco e cobra. Porque, gente, ninguém vai me dizer que o Thiago Galhardo não sabe jogar futebol. Ninguém vai me dizer que o Regis, que o Tadeu, Dieguinho, que o Dieguinho, Messias, o Sander, enfim, o Juninho e todos mais não sabem jogar futebol, porque já mostraram que sabe. Então é chegar e falar assim, para aí, qual que é o problema que vocês estão tendo? O bicho está desagradando? Ah, sim, está desagradando. Bom, então qual é a forma do bicho que a gente pode negociar? Jogador, você tem que negociar. Eu, por exemplo, o que eu fiz na minha época? Eu parei de viajar com o time, porque quando a gente conseguiu uma vitória expressiva, né? Tinha um caboclinho lá que adorava conversar comigo no final, aí já me pegava no corredor. Presidente, o senhor viu que o time transpirou mais, e o senhor viu, correu e tal. Presidente, dá um pouquinho mais do bicho aí. E aí o que você tinha que fazer? Você tinha que dar. Porque se você não desse... Você perdia o grupo. No próximo jogo, era uma moleza danada. Então o que eu fiz? Eu falei, não viajo mais com a delegação. Porque não dá para você estar ali, porque senão todo jogo a cobrança é a mesma. Marcelo foi jogador, o Tim foi jogador, sabe que... E ali tinha um tal de Yarley que eu vou te contar. Ele era bom nisso, né? Era terrível. Então são coisas que você precisa ter... Você precisa ter a sensibilidade para identificar o problema e chamar o elenco e cobrar.
Então eu acho que esse papel poderia muito bem ser feito pelo presidente do Conselho de Administração. 1h26 da tarde, Matheus Carvalho está chegando também, vai deixando o teu like, hein? Tem pergunta? Faça agora. João Bosco Luz com a gente até 2 da tarde aqui nos estúdios da Band News, no Debate das Feras especial desta sexta-feira. Debate das Feras que tem um oferecimento de Center Pisos, clima de aniversário tá bombando, gente. E o nosso especialista em acabamentos tem compromisso de levar até você os melhores produtos, ofertas imbatíveis e um prazo espetacular. Venha para Center Pisos. Ferrobras, perfis, tubos, telhas, chapa de aço em geral, produção também de móveis escolares. Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás, 3237-1010, 3237-1010. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525. E GT Autopeças, 3 lojas em Goiânia, uma em Aparecida. Agora tem uma loja maravilhosa também na região noroeste, Rua da Divisa, quadra 23, lote 23, setor Morada do Sol, 3265-3333. Venha para a GT Autopeças. Tudo bem, né, Matheus Carvalho? Sua pergunta. Boa tarde, mais polêmico. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para o Tim, para o Borginho, para a nossa audiência aqui da Rádio Band News, em especial, claro, ao Dr. João Bosco Luz. Eu, sinceramente, sou muito grato pela sua presença aqui, o Dr. João, pela sua importância não só na presidência do Goiás, mas historicamente no Goiás como instituição, e principalmente por ser um conselheiro ativo. Eu morro de preguiça de conselheiro que fica dando recado. Tenho muita preguiça disso, porque quem dá a cara é a gente aqui, ó, que tá de frente à tela. Então, agradeço muito pela sua presença. A minha primeira pergunta achei interessante o senhor falar que o novo método do Estatuto, ele ainda está em fase experimental. Eu até falei isso aqui na rádio, que quando você tem uma mudança drástica no Estatuto, demora um pouco para se adequar a este novo formato. Mas qual que é a sua visão em relação ao Estatuto? Porque ele foi feito, parece, de uma maneira muito rápida, né? A questão da votação dele, da mudança. O senhor concorda com esse novo jeito de ser o Goiás? Ou o senhor acha que tem que voltar ao Estatuto antigo, naquele método de presidente executivo, aquela situação toda que o senhor sabe? Porque está tudo muito envolvido na questão de resultado dentro de campo, né? Infelizmente, acaba respingando em cima disso. Só que eu acho que é interessante também, pelo seu histórico dentro do Goiás, ter uma posição entre uma situação ou outra de mudança ou não de estatuto. Matheus, o estatuto do Goiás, por exemplo, eu não posso dizer que eu tomei conhecimento de última hora, porque eu fui convidado pelo Edminho a participar de uma reunião da comissão na época que estava estudando a mudança estatutária. Então eu tomei conhecimento do estatuto, ele me passou, eu fiz as observações que eu achei que deveria, mas o estatuto, o que acontece? É igual uma lei. O estatuto é a lei, ele é a constituição do clube, da empresa. Então às vezes você analisa, mas passam alguns detalhes despercebidos e que você não consegue observar, e que na sua aplicação é que você começa a ver as deficiências. Então é por isso que as leis, elas são ajustadas. A lei, o Código Civil, por exemplo, é uma lei que ela já sofreu vários ajustes. A nossa própria Constituição, vocês são acostumados a ver, a PEC, que é uma emenda projeto de emenda à Constituição, certo? Então, uma atualização, né? A nossa Constituição foi toda emendada. E tem que ser assim. O nosso estatuto também. Então agora o que a gente precisa fazer? Não, nada serve, vamos mudar o sistema e vamos voltar. Não, nada disso. Nós temos que pegar o estatuto, corrigir aquilo que a gente entenda que está errado, certo? E aplicar. E daqui para frente, vai estar 100%? Não, sempre vai precisar de ajustes. E esses ajustes nós temos que ter ciência de que serão necessários. E exatamente na experimentação. Quando você coloca na prática, não está funcionando, você precisa alterar. Mas o sistema, o estatuto como um todo, ele é ruim? Não, não é ruim. Mesmo porque o Goiás precisa evoluir. Não apenas o Goiás, como qualquer outra a empresa, enfim, precisa dessa evolução. Agora, o que precisa
é de ajustes. Hoje, nós temos uma torcida insatisfeita, nós temos um conselho deliberativo insatisfeito, pelo menos o que a gente ouve falar, que uma grande parte... Insatisfeito ou rachado, presidente? Não, rachado não. O que acontece? O Goiás, ele ao contrário de outros clubes, o Goiás hoje, ele tinha 700 e poucos associados, e que hoje não deve passar pouco aí de 400, e tem 250 conselheiros. O Goiás, ele não tem um rachado, certo? Claro que tem uma oposição, isso é histórico dentro do Goiás e dentro de qualquer situação, mas não existe racha no conselho, existe divergências de ideias, e o que nós precisamos é fazer com que essa divergência de ideias seja debatida para que evite um racha. E essa divergência, o que tem que prevalecer? O interesse da maioria. Não pode prevalecer a maioria, o interesse de uma ou outra pessoa. Então, o Goiás, ele terá que ser aquilo que os seus associados querem que seja. Então, é isso que precisa ser feito. Perfeito. Mas dentro dessa situação, será que não é muito voltado à emoção do que a razão na questão de mudança de estatuto? Porque qual que é a real mudança de estatuto? Retirar o CEO, voltar um executivo, diminuir a taxa, a mensalidade do conselheiro, o que eu particularmente acho absurdo. A taxa de conselheiro do Goiás é menor do que a do Vila Nova. O tamanho da instituição como o Goiás... o debate, por um momento, também é totalmente fora de ponto, né, gente? Pela situação fora de campo. Porque, assim, quando o Goiás estava ganhando, poucos jogos, mas ganhou, né? Chegou à liderança da competição, ninguém estava falando nada disso, pelo menos não chegava para nós. Então, assim, será que não é muita mudança de estatuto na base da emoção e não da razão? Matheus, é exatamente por isso que eu disse. Não é pegar e dizer, olha, nada disso serve, vamos voltar ao sistema anterior. Precisa fazer correções? Como qualquer lei, como qualquer estatuto. A minha especialidade lá no escritório, quem cuida de contratos sou eu. Então, é normal as empresas fazerem alterações contratuais exatamente para se adequarem à sua forma de gestão. Então, o que precisa no Goiás também é isso, fazer ajustes. Não dizer, olha, isso aqui não serve, joga-se fora. Eu sei que tem outros projetos de estatuto sensacionais. Só que o que foi aprovado foi esse. Então, o que precisa hoje é fazer um enxerto, certo? Para que nós tenhamos um estatuto que esteja à altura e de acordo com a vontade da maioria dos associados. Tá certo? Agora, essa alteração vai ser suficiente para resolver o problema do Goiás? Aí eu volto a dizer, gente, o problema não é estatuto. O problema não é dinheiro. O problema é a forma das pessoas que estão estatutariamente no comando trabalhar. Então é isso que precisa. Por exemplo, eu sei que o Haroldo é uma pessoa que não tem tempo. Então o que precisava, talvez o nosso erro foi esse. Não, o Haroldo é uma pessoa sensacional, como eu já disse, certo? Mas precisa de ser uma pessoa com tempo para acompanhar a vida do Goiás. Deixa eu só entender aqui essa tua linha de raciocínio, presidente. Deixa eu só abraçar aqui o Flávio Souza Panta Targino, tá ligado com a gente, perguntando se o João Bosco Luz pode voltar para ajudar o Goiás. Segundo ele, a torcida está abandonada. Pedro Lourenço, bicho é um prêmio e não uma obrigação. Os jogadores já ganham muito bem, mas infelizmente é uma realidade. Ficou claro aí pela fala do presidente. Wesley Vieira também tá ligado com a gente. Esse estatuto não joga, né? Lamentável, a gente tem que cobrar os jogadores do Goiás. Também acho. Humberto Dias, pega fogo, cabaré. Tá uma entrevista bacana. Giancarlo Felipe, Thiago, mande um abraço aí, Colorado, para o doutor João Bosco Luz. Fiz meu curso de casamento com ele na Igreja Matriz há 7 anos atrás. Sou fã desse cara. Vila Novense aqui que gosta do presidente. E esse presidente aqui judiou do Vila, viu, Tim? Ave Maria. Esse aqui judiou do Vila. Ele perdeu um jogo pro Vila Nova, só aquele jogo lá com 3 gols do Patrick em 2013, né? 12. Fez até cara feia 2012. aqui, ó. 2012. Cavaleiro técnico da equipe do Vila Nova. O Zé Tavares tá ligado com a gente também, um abraço. Luciano Passini também tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. O Zé de Souza, João Bosco Luz, espetacular presidente, sujeito sério, que fez um trabalho muito bom no Goiás, saudade deles. Tenho certeza que esse Patiello nunca ligou para saber informações com ele. Um cara deste tamanho precisa ser consultado mensalmente.
Abraço pro Felipe Taveira, também tá com a gente, obrigado aí pela audiência. O Tim tem pergunta também, ele faz em nome de Construir Construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra. Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento do Brasil, 3545-3400. Você tem uma moto? Conheça o plano de rastreamento da Roadsat. Se ela for roubada, é Roadsat não encontrar. Você recebe o valor da moto de volta na hora. Roadsat é muito mais segurança. 0800 611 21. Venha para a família mais segura do Brasil. A Roadsat lidera o rastreamento de veículos em Goiás. 0800 611 21. E Líder Lonas. 2 décadas de tradição, cuidando de você que tem indústria de tendas, toldos, brinquedos, coberturas para eventos, galpões de construção civil. Somos importadores do exclusivo Nylon 600 Plus. Escolha a Líder Lonas. Venha para o Instagram ou chame no 6232912400. Tudo bem, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um abraço para você, Borginho, Matheus, Aninha, Moisés Vinícius, para todos os amigos da Band News. Um abraço especial ao Dr. João Bosco Luz. Obrigado por nos atender, por estar participando aqui conosco na Band News, doutor. Doutor João Bosco, o senhor deixou bem claro aí que o senhor Ailê faz muita falta, né? Ele é uma pessoa que comandou muito bem o Goiás durante mais de 50 anos. Dentro até das suas últimas falas, o Goiás hoje, como disse inclusive a semana passada também o ex-presidente, o Paulo Rogério, tá faltando comando. E qual que é a avaliação de você, do senhor até agora, do trabalho do CEO, do Luciano Patiello, e também do executivo de futebol, do Lucas Andrino? E não seria o CEO para ser esse comandante, pelo menos da parte de futebol, na parte de campo também, juntamente com o Andrino ali? Ou quem que seria? O senhor deixou bem claro aí que o Haroldo Guidão deveria assumir essa função, né, de ser esse comandante. Tá faltando esse comandante? E qual que é a avaliação do trabalho dos dois lá, do CEO e também do executivo? Ô Tim, se você pegar o nosso estatuto, o que acontece? Pelo estatuto, o CEO, ele tem uma competência, o diretor de futebol tem a outra competência. Então, na verdade, essa questão de competição, lá o contato com o jogador, a obrigação é do Lucas Andrino. Ele é que tem que ter essa administração de recursos humanos lá perante a equipe de profissionais. Ele que tem que chamar a atenção do treinador para olhar a base, porque eu acho que a nossa base ela tem muitos atletas interessantes e que já precisavam estar sendo aproveitados, não como salvadores da pátria, mas aproveitados, né? Por exemplo, nós temos um lateral direito, que é o Diego Caetano, que é um baita de um jogador. Às vezes que ele entrou, ele correspondeu muito bem, enquanto que nós temos um baita meio que está improvisado na lateral direita e que continua, que é o Dieguinho. Então, são coisas assim que o diretor de futebol ele está ali para isso. E o diretor de futebol, ele está ali para detectar se o elenco tem algum problema, que tipo de problema, e corrigir esses problemas. Aí, em contrapartida, o CEO, ele tem que se preocupar com o problema macro do clube, onde ele vai preocupar com o problema de financeiro, com tudo. Porque ele é o responsável, é a figura do presidente anterior. Então ele tem que cuidar da parte macro. E essa parte específica do futebol cabe ao diretor de futebol. E quando eu falo do presidente do Conselho de Administração, é porque esse é que é a pessoa que está umbilicalmente ligado ao Goiás, emocionalmente ligado ao Goiás, conhece o Goiás, ele sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito pelo Goiás. Então, o CEO, a diretoria executiva, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter liberdade no seu trabalho. Só que é como se fosse o presidente da República e seus ministros. Se o ministro não está indo bem, então cabe ao presidente da República fazer o quê? Ir lá e fazer, olha, eu quero que faça isso, isso e isso. Não, olha, sua pasta não está bem. Resolva isso. Porque se não for resolvido, eu vou te substituir. Então a coisa tem que ser por aí. Então esse é o papel do Conselho de Administração. Porque o Conselho de Administração tem a competência para contratar e para demitir os executivos. Agora, para isso, precisa estar próximo, tem que saber o que está acontecendo. E estatutariamente é bem clara a responsabilidade do presidente do Conselho de Administração frente a essa gestão. Presidente, então assim, pelo que eu estou entendendo aqui, o Matheus tem mais pergunta, o Borginho também, o Tim, você de casa, para o senhor o problema não é o estatuto como um papel, como algo que está fazendo com que o Goiás caia.
problema são as pessoas que foram colocadas pelo estatuto, é isso? Não as pessoas no CPF delas, mas pelo que elas estão fazendo. Igual, o trabalho dessas pessoas. Porque, assim, o que a gente mais tem nesse momento aqui, gente, é notícia de jogador do Goiás. É o que a gente mais tem nesse momento. Todo momento aqui pipoca. O Goiás está deixando de ser um time de futebol para ser um programa de fofoca. O que sai de fofoca do Goiás, meu Deus do céu, é fofoca daqui, é fofoca dali, é jogador que tá em tal lugar, é jogador em Pirinópolis, nem parece que é o jogador pela foto que eu vi aqui, não sei se tiveram outros episódios, mas no caso aqui do Diego Gonçalves, né, é Diego Gonçalves não, gente, é o... Matheus Gonçalves, Diego Gonçalves era o horroroso que jogou aqui ano passado na Série A, mas assim, pela foto lá que saiu de Pirinópolis, me parece que naquela foto em específico não é ele, não é o Matheus Gonçalves, mas enfim, apenas um episódio. O que você mais tem aqui, você fala com o conselheiro do Goiás hoje, você sai com 10, 12 fofocas. Ou eu tô mentindo, Borginho? O Goiás hoje virou um clube de fofoca. Virou o fofocalizando. É fofoca atrás de fofoca. Quem seria o responsável por resolver essas questões, principalmente com o elenco de jogadores do Goiás, seria o Andrino. Mas o Andrino parece que é um cara amistoso, um cara educado demais, sabe? Não cobra demais. Esse Patiello não dá entrevista, não dá a cara, não fala com ninguém. É o CEO do Goiás, o Guidão também não dá a cara. Então, assim, seria uma mudança na engrenagem, nos personagens que estão à frente do Goiás, muito mais importante que a mudança no estatuto? Não, a questão não é mudar A ou B. A questão é de gestão de pessoas. Você, eu não sei se o Matheus, acho que o Matheus também não foi jogador de futebol, mas nós estamos aqui... Muito ruim. Mas eu fui conselheiro muito tempo, viu? Mas aqui nós temos nós temos aqui o Marcelo e o Tim, que foram jogadores de futebol, e que sabem, lá no meu escritório, se não tiver alguém que faça gestão de pessoas, vira uma desorganização. Vocês sabem também que dentro do clube de futebol precisa ter alguém que faça gestão de pessoas. E esse papel, antigamente, ele era feito pelo diretor de futebol, que era quem está ali no contato com o jogador. E da mesma forma hoje, quem tem que fazer essa gestão de pessoas, gestão do elenco, é o diretor de futebol. Eu, por exemplo, quando chegava na minha sala o Marcelo Segurado para discutir problema de jogador, eu falei assim, Marcelo, você está fazendo o que aqui? Você não dá conta de resolver isso, não? Eu vou ter que entrar nisso. O presidente vai ter que se desgastar com o jogador para resolver um problema dessa natureza. Quer dizer, então eu chamava a atenção dele e ele ia lá e resolvia. Então, diante disso, está tendo muita liberdade para os jogadores? Está faltando a cobrança em cima dos jogadores? Virou um terreiro sem galo? Eu não sei porque eu não estou lá dentro. Mas esse é o papel do diretor de futebol. Não é papel do CEO, não é papel do presidente do Conselho de Administração, não é papel do presidente do Conselho Deliberativo, não é papel de ninguém. É papel, gestão de pessoas, é papel do diretor de futebol. Agora, se o diretor de futebol não está dando conta, aí porque obviamente que o trabalho do Patiello, ele vai ter, ele vai ser avaliado positivo ou negativamente, dependendo do resultado em campo, porque o único produto que o Goiás tem para vender é futebol. Então, se o futebol não mostra resultado, a gestão dele vai ficar devedora. Gente, mas assim, eu fui setorista do Goiás nos seus 2 anos de mandato, eu cobri o Goiás na época, foi o período que eu fui setorista assim com mais tempo, eu fiquei 3 anos cobrindo o Goiás. Na minha época de setorista, eu checava a notícia com o senhor, que atendia a gente 24 horas por dia, tinha o seu Ailê, que a gente tinha um telefone dele também, a gente incomodava, ele atendia, às vezes resmungando, mas atendia. Era um sujeito maravilhoso que eu tenho uma saudade gigantesca. Grande dirigente. Eu tinha o Adriano Oliveira, que era vice-presidente, eu tinha o Sérgio Rasco, que era vice-presidente, e eu ainda tinha o Marcelo Segurado, que era diretor de futebol. Hoje ninguém responde pelo Goiás. Hoje ninguém fala pelo Goiás, sabe? Não tá faltando esmeraldino na gestão do Goiás? Porque assim, o Andrino vai embora amanhã. Qual a ligação que ele tem com o Goiás? Né? O Patiello vai embora. Qual a ligação que ele tem com o Goiás? Os caras não têm identidade com o clube. Isso não é um problema? Mas esse é o papel do Conselho de Administração. É aquilo que eu disse. O papel de quem contrata e demite é exatamente, se a coisa não está bem, é chegar e falar, olha, gente, não está bem. Então vamos resolver isso aqui. Ah, mas isso aqui é a competência do diretor de futebol. Tá bom, Andrino, vem cá. O Lucas, vem cá. Vamos conversar. Eu tive com o Lucas uma vez. Fui lá no CT fazer uma visita. E conversei com ele. Entrei tranquilo, fui conversar com ele uma vez. Uma pessoa muito boa. Agora,
precisa de ter realmente essa gestão. E quando eu falo de gestão de pessoa, não é uma pessoa para dar bronca, para brigar, não, para esbravejar, porque jogador também, ele é um ser humano, ele precisa ser bem tratado. Tem muita gente que fala assim, não, mas o jogador é muito paparicado. Não, o jogador não tem que ser paparicado por dirigente, mas tem que ser tratado com educação, porque é um ser humano, é um pai de família, ele tem que ser respeitado. Mas tem que chamar ele e dizer, olha, fulano, você não está rendendo por quê? Certo? Esse trabalho de quem não está rendendo é do técnico. Você não está rendendo por quê? O técnico tem que identificar. Aí o técnico não deu conta de resolver, aí o diretor de futebol. Porque o que acontece? Se o jogador não responde dentro de campo, o técnico tem que identificar o problema. Se o técnico não der conta, o diretor de futebol tem que cobrar do técnico e o CEO tem que cobrar do diretor de futebol e o conselho de administração cobrar de todos. Então essa tem que ser a cadeia dentro de um clube de futebol com o estatuto que nós temos hoje. E o que precisa é das pessoas entenderem que a coisa tem que ser assim. Isso é que nós precisamos entender. Então o nosso estatuto não é ruim. Tem coisas que precisam ser mudadas? Tem coisas que precisam ser mudadas. Mas o problema é que o nosso estatuto não é de todo ruim. O que precisa é entender qual é o papel de cada um dentro da estrutura do Goiás Esporte Clube. Nesse quebra-cabeça que o doutor João deu uma aula aí agora, o Goiás está envolado. Nessa engrenagem. Porque a execução a situação está muito delicada, a execução não está funcionando. Essa engrenagem, né, Borginho? Essa engrenagem que você falou, ela tem que funcionar desde o conselho administrativo até no final, que são os jogadores. E tem, pelo que a gente está vendo, pelo menos de fora, tem várias engrenagens que não estão funcionando, né? E começou errado em um, vai terminar errado em campo. Eu cansei de ver aqui, esse rapaz está aqui do meu lado, chegando lá, e um dos caras mais ocupados do Brasil. Doutor João Bosco Luz é um dos maiores advogados do Brasil. E ele ainda era presidente do Goiás. Cansei de ver ele chegando lá 3 horas da tarde, 3h30, ficava até 6, 7 horas da noite vendo treinamento, cobrando. Cansei de ver ele dando entrevista pra mim, pro André Rodrigues, pro Edson Júnior, que faziam lá a cobertura, nós fazíamos com o Vinícius Silva também a cobertura lá do dia a dia, ele questionando decisões de campo do Anderson Moreira. Porque ele entendia de bola, ele entende de bola. Agora você vê isso no Patiello? Então nessa linha de raciocínio, eu quero fazer uma pergunta pro doutor João. Você faz agora em nome das maiores marcas brasileiras, debate das feras, oferecimento, pasta rosa, guerra total das pragas urbanas, Biadi, Vitória Motors, uma marca do Grupo Águia Branca, material para escritório, papelaria, tributário, onde cada um tem o seu papel. Laje Santa Inês, pergunte a quem já fez, 3246-7200, Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui, 6232-399600 e a Camargo, o maior estoque de peças MWM, venha para a Camargo, parceira de quem produz. Deixa o teu like, hein? Borginho, fala aí. O doutor conhece muito de futebol. Se o senhor fosse hoje o CEO do Goiás, o senhor teria deixado a formatação desse elenco e o treinador que o Goiás tem hoje? É o ideal? Marcelo, isso é difícil. Se eu sou o CEO do Goiás hoje, primeira coisa, você mudar o planejamento durante uma competição, gente, é muito complicado. Pode dar certo, como deu no Vila Nova. Ótimo. Mas o Goiás mudou, não resolveu. O Atlético mudou, piorou. Então, isso que no caso, o CEO ou o presidente do Conselho Deliberativo, aliás, o presidente do Conselho Deliberativo, não, que esse não é que está na gestão. A quem compete a gestão do clube, esse é que tem que analisar. Ele tem que ter a sensibilidade de identificar o problema e cobrar. Certo? Porque se você mudar um treinador, vocês se lembram que durante toda a minha gestão, o único técnico do Goiás foi o Anderson Moreira. Era paz? Não, já teve brigas homéricas entre eu e o Anderson, porque eu queria que ele olhasse a base e ele não olhava, colocava, eu pedia, exigia um jogador da base, ele colocava num jogo, tirava o menino no segundo tempo, no outro jogo o menino já ia pro banco, depois nem no banco ia, aí você tinha que começar a briga tudo de novo. Ele tinha essa dificuldade, né? Exatamente. Então isso é um papel de quem está no comando, quem tem uma ligação umbilical com o clube. E quem tem essa ligação hoje é o Conselho de Administração. Então o Conselho de Administração, ele é o guarda-chuva e ele tem que estar ali exatamente para buscar corrigir todo esse trabalho. E
Porque aí eu volto a dizer, o problema do CEO, ele é uma gestão macro. A gestão micro, essa gestão, no caso, é do diretor de futebol. O macro, no caso, ele pensa a instituição como um todo, Como né? um todo, exatamente. O Matheus tem mais uma pergunta aqui também. Debate das Feras Band News, oferecimento, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Setembro turbinado na Versa Renault, tem Duster e novo Renault Kardian 2025, com a melhor condição do Brasil e tabela FIP no seu usado. Conheça, venha para a Praça Nova Suíça, Road John Deere de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. E Vedacil de Goiás para todo o Brasil, acesse e conheça, vedacil.com.br. Rapidinho aqui, mensagens pelo WhatsApp, Eric Silva. O último time que o Goiás montou, que prestou, foi com o doutor João Bosco Luz, respeito máximo. Gilberto Amu, grande Gilbertinho Amu, parabéns pela entrevista do amigo e irmão João Bosco Luz, esse sabe tudo de futebol. Grande Gilberto Amu, um abraço pra ele, é vilanovense, né? Isso aqui chora pelo Vila. É um grande amigo, um grande abraço para você, Gilberto, e aproveitar também o Victor Amado também, é um grande amigo e nós estamos discutindo um problema lá, mandar um abração para ele também. Abraço pra ele. Mival Rodrigues também tá com a gente, um abraço pro Alex Rosalves, Cardoso também tá ligado. Um abraço aqui pro Eric Dimuni também tá ligado com a gente. Márcio Borras também tá ligado. Boa noite a todos. O Goiás tem muito cacique, ninguém manda, né? Porque do João Bosco Luz tinha um presidente que fazia as coisas acontecerem. Um abraço pro Guilherme Augusto Teodoro Napoleão, Thiago Galhardo ontem estava. Ô Guilherme, eu não vou complementar aqui a sua mensagem não, porque senão daqui a pouco a gente vira fiscal aqui de um homem adulto, né? Pra mim é aquela coisa, o que o cara faz à noite é problema dele. Mas ontem ele tá concentrado. É, eu acho que é resenha Goiás também. joga hoje. Isso aqui é muita resenha. Virou muita resenha. Virou muita resenha. Igual semana passada me mandaram mensagem falando que tinha jogador do Goiás aqui no evento do Jorge Mateus. Impossível, os caras estavam concentrados, gente. Jorge Mateus não, Gustavo Lima, né? Então assim, é muito... Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Virou casa da mãe Joana, virou fofocalizando. Léo Dias, você entendeu? Daqui a pouco eu tô mandando o time embora aqui com o Matheus Carvalho e contratando o Léo Dias. Contratar o Léo Lobo. É, o Léo Lobo. Então, assim, virou uma fofoca desgramada. Fala, Matheus Carvalho. Doutor, agora há pouco o senhor rasgou elogios ao Ailê Pinheiro, né? Na forma dele liderar o Goiás durante mais de 50 anos, né? 60 anos. Muitos anos. Com toda sinceridade, hoje existe uma disputa para um novo Ailê dentro do Goiás? Não. O novo Ailê, esquece, não existe mais. Porque o seu Ailê, ele foi uma pessoa que, liderança, Matheus, você não impõe, você conquista. O seu Ailê, ele foi o grande líder no Goiás, porque ele conquistou isso ao longo dos anos. O seu Ailê, você pega no passado do seu Ailê, você não vê nada errado que o seu Ailê tenha feito. Você pega na história do seu Ailê, não tem nada errado que o seu Ailê tenha aprovado. O seu Ailê, se fizesse algo errado, podia ser filho dele, podia ser o pai dele, podia ser irmão dele, podia ser quem fosse. Ele passava por cima. Então é uma pessoa muito correta e outra. Entendia a fundo de futebol, entendia a fundo do Goiás e ele conhecia cada conselheiro do Goiás. Então ele é uma pessoa que esquece, liderança como o seu Ailê não existe mais. Então hoje, o que nós vamos ter que aprender a conviver com novas lideranças que serão eleitas pela Assembleia Geral, que no caso do ano que vem nós teremos a eleição para o Conselho Deliberativo. Ali a Assembleia Geral vai eleger um grupo de conselheiros, esse grupo de conselheiros vai eleger o novo Conselho de Administração, que por sua vez vai escolher nomear uma diretoria executiva. Então isso nós temos que aprender a conviver com isso. Agora, o que vai acontecer? Se o grupo de conselheiros não está dando a satisfação que o associado precisa, na outra eleição vai ser trocado. Não tenha dúvida disso. Então, numa gestão vai ser um presidente, noutra gestão vai ser outro presidente, não vamos ter mais uma figura central como tínhamos antes. E isso nós temos que aprender a conviver. Hoje é Edminho, amanhã pode ser o Paulo Rogério, depois de amanhã pode ser o Dr. Sérgio Rassi, depois pode ser o Vanderlan, pode ser quem for. Então isso vai passar por um processo eleitoral. Presidente, hoje a oposição tem força para derrubar o estatuto? Pelo que o senhor tem visto aí, pelas suas conversas? Sei que o senhor é muito consultado, muito conselheiro te procura. A gente tem uma informação, né, Matheus Carvalho, né, Tim, né, Borginho?
que uma parte grande do conselho é contra esse estatuto, tem se movimentado, tem procurado o Paulo Rogério Pinheiro, que é uma força, uma voz muito importante dentro da gestão, dentro da estrutura política do Goiás. Hoje a oposição tem ou não votos, acima de tudo, para derrubar esse novo estatuto? Tiago, eu volto a dizer, isso não é oposição. Hoje o que nós temos no Goiás é uma divergência de ideias, não é oposição. E é uma divergência em cima do estatuto. Também. Exatamente, aquilo que eu estou dizendo, o estatuto, ele é perfeito? Não, não é perfeito. Ele precisa de ajustes? Precisa de ajustes, certo? Isso não tenha dúvida, mesmo porque é um estatuto, o nosso estatuto anterior, ele era sempre ajustado. E esse é um estatuto novo e que precisa de ajuste, vários ajustes, certo? E que os conselheiros cobram. Agora, isso não significa, por exigir esses ajustes, não significa que esses conselheiros são oposição. Não são oposição. Existem divergências de ideias. Eu penso de uma forma, o Edmir pensa de outra, o Paulo Rogério pensa de outra, e os demais conselheiros, cada um pensa de uma forma. Agora, o que nós precisamos? Sentarmos todos, com todas essas divergências de ideias, e chegarmos a um denominador comum, onde a maioria aprova. E, claro, aquilo que a maioria aprovar vai ser aplicado. Mas vai rasgar esse estatuto e colocar outro em prática. A Assembleia tem competência para isso. Mas pelo que o senhor está vendo, tem essa força nesse momento? Esse diálogo para que isso aconteça? Não, eu não vejo razão para você descartar esse estatuto e voltar ao sistema anterior. Isso eu não vejo. O Goiás ele precisa se adaptar, colocar as pessoas certas no lugar certo e que as pessoas tenham consciência de que cada um tem o seu papel e esse papel precisa ser bem desempenhado. Isso é que nós precisamos. Em cima disso que o senhor falou, só me desculpa, as pessoas do Conselho Administrativo foram escolhidas erradas? Pela falta de tempo, pela característica de cada característica né? da função de cada, do trabalho, da vida pessoal de cada um, foi escolhido errado o Conselho Administrativo? Teria que ser pessoas mais influentes, mais próximas do Goiás? Dia a dia. Olha, nós não podemos dizer que foram pessoas erradas. São pessoas de bem, todos são pessoas que são torcedores do Goiás, querem o bem do Goiás, querem o melhor para o Goiás e foram eleitos numa Assembleia, certo? Agora, o fato de um ou outro não assumir o seu papel, isso não é questão de ter sido uma escolha errada. A pessoa que não está, talvez, consciente daquilo que o Estatuto lhe cobra, lhe exige. Porque a partir do momento que você pratica ato descumprindo o estatuto, você está colocando em risco até a sua própria pessoa. Não no sentido de fisicamente, mas no aspecto econômico e uma série de fatores que a pessoa pode responder. Então é isso que a pessoa tem que ter consciência. O estatuto hoje, ele atribui responsabilidades para o Conselho de Administração, impõe responsabilidades para o CEO, para o diretor de futebol, para o diretor de patrimônio, para todos. Agora, por exemplo, a nossa diretoria ela ainda não está composta. O que é um absurdo, não está totalmente composta. Ainda faltam pessoas que precisam de cargos para serem preenchidos. Certo? Agora, é uma fase ainda que nós estamos engatinhando nesse novo estatuto. Agora, tem que ter postura. Vai ter uma reunião, uma assembleia na segunda-feira. Reunião, né? É uma reunião, não assembleia. É assembleia? Vai ter uma assembleia, certo? Mas uma assembleia que tem uma pauta única. Então, e outra coisa, tem que discutir aquilo que está na pauta. Você não pode discutir, você pode até discutir assuntos extra-pauta, mas não pode votar. Porque se votar é nulo. Isso aí não cumprir o estatuto é nulo, certo? Então, essa cobrança dos conselheiros, pode ter certeza que vai produzir efeito. É porque as pessoas, ainda, é o que eu digo, nós estamos nos adaptando. Nós próprios, conselheiros, ainda estamos nos adaptando a esse novo estatuto. Eu conheço o estatuto, porque eu discuti, eu analisei, eu tenho ele aqui no meu celular, certo? Abro onde eu tiver, eu abro o estatuto e analiso o que tiver que fazer. Não tenho ele de cor, mas eu tenho ele ao alcance. Então isso é que nós precisamos. O fato de... porque eu sou contra o estatuto. Não, eu sou contra pontos do estatuto.
Então, isso que precisa desses ajustes. Dentro deste novo estatuto, ex-presidente executivo pode ter algum cargo? No caso do senhor pode ter algum cargo hoje no Goiás? Seja como CEO, qualquer um desse tipo de cargo pode ter? Não, pelo estatuto eu não posso ter nenhum cargo executivo. O senhor certo? concorda com isso? Como conselheiro administrativo também não? Olha, é o seguinte, não, como conselho de administração, sim. Eu concordo, e eu vou te dizer o porquê, Matheus. Eu concordo porque é o seguinte, a partir do momento que você profissionaliza a gestão, você vai ter um diretor geral, executivo, um diretor de futebol, todos executivos. Então, essas pessoas, é bom que elas não sejam ligadas ao Goiás, porque precisa ser uma gestão profissional. O que é gestão profissional quando se fala? É aquelas pessoas que não estão ligadas emocionalmente ao clube. Agora, eu, como membro do Conselho de Administração, eu tenho a obrigação de falar assim, para aí, aqui nós estamos colocando 5 milhões, 2 milhões, 1 milhão, e o resultado não está vindo. O que precisa ser feito? Qual é o ajuste que vocês precisam fazer para que esse resultado venha na mesma proporção que nós estamos gastando? Nós trouxemos você porque você entende do mercado. Agora, de futebol também entendo, mas eu não conheço o mercado. Então, no Conselho de Administração pode? Pode, claro. O seu nome está à disposição? Não, eu sempre me coloquei à disposição para ajudar em tudo que for preciso. O que é preciso para mudar os conselheiros que estão hoje no Conselho de Administração? Quem tira eles? Quem tira... Tem votação? Não, tem quando? Quem tira... o Conselho de Administração, ele é eleito pelo Conselho Deliberativo e ele é destituído também pelo Conselho Deliberativo ad referendo da Assembleia Geral. Então, para escolher, o Conselho Deliberativo escolhe e elege. Mas para destituí-los... Assembleia Geral. Não, precisa de ser destituído pelo Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e ser submetido à apreciação da Assembleia Geral. Presidente, só para a gente finalizar aqui, o senhor é um grande entendedor de futebol, e é de fato, foi um presidente que entendeu muito de futebol e entende até hoje. Claro que não está por dentro de mercado e tal, não é a sua função, mas o futebol, na essência, está no seu coração, está na sua veia. O Mancini seria o teu treinador para 2025? E o que o senhor faria com alguns jogadores que foram contratados a peso de ouro, jogadores que têm talvez aí, principalmente o Galhardo, um dos maiores salários da Série B do Campeonato Brasileiro, salário aqui, ó, do tamanho do Thiago Menezes. Mas dentro dessa pergunta sua, não tem que perguntar também se a Série A já era? Esse é o ponto, é o ponto. A Série B é uma realidade para a próxima temporada? O Mancini seria o seu treinador e o Galhardo fazer o quê com um jogador que ganha quase R$500 milhão e joga um futebolzinho de 10 centavos? Bom, você me colocou contra a parede e eu não sou de fugir da resposta. Eu sei disso. Eu sempre disse o seguinte, Anderson, eu só vou te mandar embora se você perder o controle sobre o elenco. Se você não perder o controle sobre o elenco, você vai continuar sendo treinador até o final. Mas aí, ele fez por onde não perder e eu dava o apoio para ele também não perder. Porque o treinador sozinho, jogador engole ele. O Mancini, não conheço o Mancini pessoalmente, nunca conversei com o Mancini, não o contrataria, não o traria, não seria ele o meu treinador, e eu acho que a Série A já foi. Já foi então. Nós temos que planejar a Série B de 2025, nós não temos mais condição, não adianta eu aqui falando com vocês, falar, não, nós temos chance matemática nós temos, mas assim como tínhamos o ano passado, de não cairmos, certo? O treinador de futebol tem que ser aquele que o jogador, tá aqui 2 ex-jogadores que podem comprovar isso, é aquele que o jogador olha para o banco e faz reverência. O jogador ele tem que respeitar o treinador. O jogador não tem que ter medo do treinador. O jogador tem que respeitar o treinador. Se o jogador não respeita o treinador, não vai. E outra, não adianta treinador ser meigo. Conversando com o treinador uma vez, eu falei para ele, falei assim, cara, por que você é uma pessoa tão educada fora de campo e quando você está dentro do campo você... É o Satanás. É o Satanás, quase isso.
Ele pegou e falou assim, olha, se eu for falar pro meu lateral esquerdo, senhor lateral esquerdo, por favor, preste atenção que você está recebendo bola nas costas, até eu falar isso nós já levamos 3 gols. Então ele grita, ô seu filho de não sei o quê, cerca! Então esse é o problema. Então o treinador, ele tem que ser cascudo, mas ele tem que ter a medida certa de cobrar e ele tem que ter a medida certa de acariciar. Senão a coisa não funciona. Agora, o Mancini, eu gosto muito mais do estilo Jair Ventura do que do Mancini. Não que eu trouxesse o Jair, porque o Jair também eu não o traria por questões internas lá, de coisas que aconteceram, que eu acho que é o seguinte, treinador ou jogador que fez pouco caso do Goiás, para mim, ele está arriscado para sempre. O Ventura fez? Certo? Pouco caso? Então isso... Qual o problema na saída do Ventura? Isso é uma questão, Tim. Infelizmente eu não vou discutir, porque isso não é. Depois eu certo? te conto, Tim. Mas você precisa respeitar a instituição para a qual você trabalha. Claro. Seja jogador, seja treinador, seja quem for. E para a gente fechar aqui, muito boa essa entrevista, inclusive já vai para os cortes aqui do nosso Instagram e do canal do YouTube. Isso que é presidente que entende bola, gente. É presidente que entende bola. Essa que é a diferença, né? Presidente, e o Galhardo, que ganha um dinheiro bom demais, é picante desossada todo mês, futebolzinho dele muito fraco, parece que não tem essa vontade, essa luta, as informações que a gente tem aqui não são boas, e eu repito, tô nem aí pra vida pessoal de jogador de futebol, não sou fofoqueiro, eu sou radialista, jornalista esportivo, cronista, eu não mexo com vida pessoal de jogador, mas em campo a gente tá vendo aí a lástima que tá sendo, a lástima, nem correndo ele tá dando conta, fazer o que com o Galhardo? Thiago, eu não quero jogador para ser meu genro. Quero jogador para jogar bola, para resolver o problema dentro de campo. Então, se o Galhardo, ou outro qualquer, não está correspondendo, a culpa do Galhardo é de quem deve cobrar do Galhardo. Esse que é o problema. Bola ele sabe, bola ele tem. Bola ele sabe jogar. Então, o que precisa é de ter uma cobrança efetiva. Então ele ficaria com o senhor, ficaria no time do Goiás. Não sei. Mas com mais cobrança. Sim, com cobrança sim. Com mais cobrança. Mais alguma coisa, não, gente? Não, só mais um pra encerrar, é a última, pra gente encerrar aqui, sim. Olhando meus olhos, doutor. Ixi. O Vila sobe? Matheus, olha... A cara dele ficou vermelha. É com muita tristeza que eu digo isso. O Vila vai subir esse ano. Infelizmente o Goiás não vai. Porque seria excelente se ambos subissem e se o Atlético se mantivesse. Se nós tivéssemos 3 clubes na Série A, primeira coisa, o governo de Goiás seria obrigado a fazer um Serra Dourada digno para receber as 3 equipes, certo? Que hoje, eu ouço falar muito Serra Dourada, Serra Dourada hoje não serve nem para pelada. É um estádio totalmente obsoleto. Hoje, o estádio Serra Dourada, hoje, para ele virar um estádio de verdade, seria aí um gasto de quase R$1 bilhão para pôr ele em condição de receber jogos que os clubes merecem. É por isso que cada um tem o seu estádio. E eu sou muito orgulhoso porque o pontapé inicial na Serrinha foi eu quando deixei aquele gramado e o vestiário que a gente deixou ali, certo? Mas eu tenho certeza que esse ano o Vila Nova vai dar essa alegria para a torcida dele e para o futebol goiano, claro. E parabéns à gestão do Hugo, porque ele está fazendo realmente uma ótima gestão. E lá, pelo que eu vejo, está tendo gestão de pessoas muito bem feitas. Porque o jogador do Vila Nova, me desculpe quem pensar o contrário, mas jogador do Vila Nova está jogando muito mais do que dá conta. E recebendo muito menos, né? Recebendo muito menos. Presidente João Bosco Luz, obrigado pela entrevista. Espetacular, né, Tim? Uma aula de futebol aqui. Perfeito. Aula ótimo, de futebol. Ótimo. Lembrando que essa entrevista já estará disponível daqui a pouquinho, toda ela, no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia e alguns cortes também, os cortes da polêmica, no nosso Instagram do canal, né, da Band News das Feras do Esporte lá no Instagram. Já fique atento aí também, daqui a pouquinho a gente tá subindo essa entrevista. Obrigado, que o Goiás encontre o seu caminho, que seja um caminho de paz, de prosperidade, e que o Goiás de 2025, 2026, 2027 volte a ser o Goiás de 2012 e 2013, que era gigante na tua mão e na tua gestão. Obrigado, presidente. Obrigado a você, obrigado, Thiago, a todos vocês pelo convite, sempre colocando à disposição. E deixar aqui um grande abraço a todos os torcedores esmeraldinos e dizer que o trabalho está sendo feito. Obviamente,
exige algumas correções, mas o Goiás é muito grande, vai dar a volta por cima, e 2025 eu tenho certeza, o Goiás voltará muito forte. Infelizmente, eu não acredito mais em 2024 que o Goiás consiga sair dessa situação, mas com um planejamento bem feito, que eu acredito que já deve começar já a partir aí, assim que o Goiás vê que realmente não tem chance de subir e assumir isso, já começar o planejamento para 2025, para que quando começar o retorno para a pré-temporada, já tenhamos um elenco montado, um treinador que realmente venha para ser o treinador durante toda a competição, todo o ano. E quando eu falo um treinador que vem para ser o treinador durante todo o ano, é que realmente não haja mudança de planejamento, que vá do início até o final do ano com o mesmo planejamento, para não sofrermos os problemas que sofremos esse ano. Só mais um detalhe aqui, rapidinho, chega para mim que é a seguinte mensagem. Tiago, foi protocolado hoje requerimento assinado por mais de 150 conselheiros pedindo mudanças pontuais no estatuto. E na segunda-feira é reunião do Conselho Deliberativo, Assembleia dos Sócios. Então essa informação que chega para mim agora, às 2h02 da tarde, informação passada pelo André Rodrigues, mais de 150 conselheiros assinando um requerimento pedindo mudanças pontuais no estatuto, que foi mais ou menos o que o senhor falou aqui, né? Não é a derrubada do estatuto, são mudanças pontuais. Mudanças pontuais. Aqui já é a maioria, né? 150 conselheiros. Isso é normal esses ajustes, tá certo? Então o que precisa esses canais de comunicação entre o conselho e os conselheiros precisa melhorar. Mas eu entendo que com o passar do tempo as pessoas vão entendendo essa nova dinâmica e as coisas vão se ajustando para que possamos ter aí um grande Goiás aí nas competições a partir do ano que vem. Doutor, precisa ir embora, né? Aproveita, vamos até 12h20, que a audiência aqui tá bombando, não, cara. Mas eu preciso fazer uma pergunta para ele. E 700 aparelhos conectados. Com essa então, quantidade... Você faz em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Eras Band News, oferecimento Hiper Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Goiarte, 6 décadas de respeito ao mercado brasileiro. Engelabora, melhor amiga do empresário goiano. Medicina e segurança do trabalho. Juninho Autosservice da Avenida T9, Jardim América. O seu carro merece. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Educação Financeira Nacional G3. Ligue agora e conheça 0800 888 3211. E Lages Eldorado. Lages em Goiás tem nome. Lages Eldorado, qualidade e tradição. 25 anos com ótimo atendimento e os melhores produtos. Lages pré-moldadas, treliçadas e muito mais. Venha para as Lages Eldorado. Ligue agora e conheça 629-9105-3608. Lages Eldorado, 100% goiana. Diante da quantidade de assinaturas, doutor, isso mostra a força do Paulo Rogério nessa queda de braço com o Edminho? Marcelo... Tem queda de braço, presidente, entre os dois? Aproveitando essa boa pergunta aqui do Borginho. Hoje eles estão de lados opostos? Não estão de lados opostos. Olha, o Paulo Rogério, ele é filho do Soailê, o Edminho é filho do Edson Pinheiro, duas pessoas extraordinárias, são primos de primeiro grau, e eles não estão em lados opostos, estão do lado do Goiás. E com certeza, isso aí, hoje, o Paulo Rogério é a única pessoa, porque quando você vai montar uma chapa para disputar o Conselho Deliberativo, você precisa ter uma chapa com 250 nomes, certo? Então o Paulo Rogério hoje é a única pessoa dentro do Goiás, sem desmerecer o Edminho, que é uma pessoa que eu gosto muito e sou cliente dele, um grande amigo desde quando ele era criança praticamente. Então o que precisa ali é buscar uma solução para que não haja divisão. E o Paulo Rogério é a única pessoa capaz de montar uma chapa para disputar o Conselho Deliberativo. Hoje ele tem essa condição? Hoje ele tem, e sempre... Por que o Paulo Rogério tem essa condição? Porque o Paulo Rogério sempre foi a pessoa que cuidou dessa parte. Então ele era a pessoa, juntamente com Paulo Lopes, essa era a pessoa que corria atrás dos conselheiros, dos associados, para montar a chapa. Então ele continua com essa condição, porque o Paulo Rogério ele tem um bom trânsito com o quadro de associados do Goiás, certo? E o nosso Conselho Deliberativo também precisa de ter uma mexida, certo? Então eu entendo que o Paulo Rogério ele tem essa condição e ele vai montar uma chapa que vai realmente
trazer dar condição ao Goiás de continuar o seu trabalho e continuar crescendo, porque realmente a gente está meio que estagnado aí ao longo dos anos. Só em cima disso, eu tinha te prometido só até 2 horas, mas a audiência tá grande aqui. A gente trucidou a concorrência e agora tá com a audiência maravilhosa. Assunto não falta. Não falta assunto. E pergunta tá chegando aqui. Dá uma seguradinha, presidente, dá uma seguradinha dos compromissos, pelo amor de Deus. É porque é a maior torcida do Centro-Oeste, né, Thiago? Ixi, Matheus, ó, pra você. Esse povo empolgado Você levantou uma baila aqui que eu tinha esquecido. Você foi bem nessa parte aí. Pô, e aí muito o presidente João Thiago. Bosco Lu já fala sobre a força do Paulo Rogério Pinheiro na montagem de uma chapa. Ano que vem, Tim, é ano de eleições para a presidência do Conselho Deliberativo. Sim. Pela mudança feita no estatuto há 4 ou 5 anos atrás, última eleição do seu Ailê, foi colocado que o presidente do Conselho não pode mais ser reeleito. É apenas uma eleição. Assim como o presidente executivo, que não existe mais, teve outra mudança no estatuto. Nesse momento, presidente, tem a possibilidade da gente ter uma chapa, talvez, defendida e apoiada pelo Edminho, e uma outra chapa defendida e apoiada pelo Paulo Rogério? Nesse momento. Não vejo essa chance. Não vejo a chance nenhuma do Paulo Rogério e o Edminho ter uma distensão tal que um se transforme em oposição ao outro. Porque os dois são torcedores esmeraldinos, os dois foram criados dentro do Goiás, eles nasceram dentro do Goiás, não tem por que ter essa distensão. Agora, obviamente que em termos de montar essa chapa, o Paulo Rogério, ele tem porque ele já tem esse know-how de fazer esse trabalho que ele fez aí ao longo dos anos. Certo? Então é por isso que eu digo, mas eu acho que em termos de distensão, os dois, um montar uma chapa e o outro montar outra chapa, não vejo essa possibilidade. Então está praticamente definido que o próximo presidente do Conselho Deliberativo do Goiás será o Paulo Rogério. Ou se houver outra pessoa, independente se for o Edminho ou outra Paulo Rogério pessoa tem esse interesse? Ele não falou ainda. Tem que ver se ele tem realmente esse interesse também. Nós ainda estamos há praticamente um ano da eleição. 11 meses e uns quebradinhos, então né? Nós No meio do ano estamos que vem. praticamente há um ano da eleição, isso está ainda muito distante, não dá para falar em quem vai ser o presidente, em quem não vai ser, porque as coisas são muito dinâmicas. Uma coisa é fato, o Edminho não pode mais ser candidato. Nesse pleito futuro ele não pode ser candidato. O estatuto atual também já veda isso. Reeleição. Assim como vedou o Paulo Rogério ser candidato a reeleito, caso não houvesse a mudança estatutária, já havia essa vedação também. Então tudo isso ainda depende de uma série de coisas para serem mudadas. Tem essas alterações estatutárias pontuais que eu acredito que deve ser feita ainda esse ano e com certeza pode ser que mude alguma coisa. Então tem muita coisa para acontecer, não dá para você dizer o que vai acontecer na próxima eleição do Conselho Deliberativo. O que dá pra gente falar é que a entrevista foi maravilhosa e eu agradeço demais, presidente. Boa sorte ao Goiás e vamos pra cima. Tudo de bom, viu? Thiago, muito obrigado. Um forte abraço para você, pro Matheus, pro Marcelo, pro Tim, para todos, enfim, para toda a nação esmeraldina, que infelizmente esse ano não foi um ano de alegrias, eu nem vou falar de grandes alegrias, não foi um ano de alegria, porque não chegamos nem na final do Campeonato Goiano, estamos fora da Copa do Brasil do ano que vem. Isso é um prejuízo técnico e financeiro muito grande. Na Série B não fomos bem. Por mais que eu seja torcedor, eu vou continuar torcendo para o Goiás subir, mas racionalmente eu entendo que não temos mais chance para isso. Se nós tivéssemos ganhado o último jogo, eu entendo que nós teríamos essa chance, porque nós temos um jogo a menos e depois ainda temos confrontos diretos com todos que estão acima da gente. Inclusive o Vila na Serrinha, né? Inclusive o Vila, exatamente. Então nós temos confronto direto com a maioria dentro da Serrinha. Mas é o que eu coloquei lá no meu Twitter há algum tempo atrás. Antes do povo derrubar o Twitter, né? Antes do nosso grande ditador derrubar o Twitter, lá eu coloquei o seguinte, nós temos condições, mas não temos força. Então hoje o que está nos faltando é força. O nosso elenco, ele não está mostrando a força que precisa dentro de campo para que a gente possa acreditar no acesso. Então isso realmente é muito triste e eu sofro muito com isso, porque sou torcedor e olho o futebol não apenas como torcedor, mas como negócio também. Então isso é ruim em todos os sentidos.
É ruim tecnicamente, é ruim financeiramente, como negócio, como tudo. É uma situação realmente que a gente precisa reorganizar para a gente sair da situação. Agora eu volto a dizer, tudo isso porque nós estamos passando por esse momento de transformação, de mudanças profundas no sistema de gestão. E isso, gente, não é fácil você colher os resultados dentro de um espaço razoavelmente curto, como o futebol exige. Perfeito. Obrigado, então, presidente Dr. João Bosco Luz, presidente do Goiás em 2012, 2013. Um negócio que a gente não falou aqui, né? Um dos maiores advogados da história do futebol. Que esse cara ganhou de causa aqui pro Goiás, uma coisa maravilhosa. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta falando do Vila Nova e também do Atlético. Vai deixando o teu like, hein? Daqui a pouquinho tem sorteio de camisa oficial do Vila, do Goiás ou do Atlético na Band News, a rádio mais barrista do seu rádio. Gostou da entrevista? Daqui a pouco ela estará no canal do Instagram Feras do Esporte e também no YouTube da rádio mais barrista do Brasil. 2h20 da tarde, hora certa, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Você está na maior audiência esportiva do rádio.